Bem-vindos de volta ao nosso treinamento sobre como abrir grupo de audição. E nesta aula nós vamos estar vendo como abrir grupo de audição, parte 6, a realidade brasileira. Então nós vamos estar percebendo que o programa Fé Vem Pelo Ouvir, ele surge de algumas realidades que afetam a igreja evangélica hoje em dia no Brasil. E são 4 realidades que nós vamos estar abordando. A primeira realidade, você está vendo aí na tela, é que nós temos aqui no Brasil um conhecimento seletivo da palavra de Deus. O que significa isso? Esse conhecimento seletivo é um conhecimento parcial. Na maioria dos casos, os cristãos, quando leem a Bíblia, somente têm um conhecimento parcial ou seletivo da Bíblia. Poucas vezes as pessoas são levadas a conhecer todo o conselho de Deus, todo o Novo Testamento. E aí a tendência, quando nós realizamos cursos ou estudos discipulados, nós partimos do princípio que as pessoas já conhecem, já leram toda a Bíblia, já têm conhecimento de toda a verdade, e nos firmamos aí apenas alguns trechos, alguns versículos específicos. Mas a realidade nos mostra que aqui no Brasil esse conhecimento é muito superficial. E além disso, como latinos, nós somos um pouquinho preguiçosos, Nós não somos muito disciplinados em reservarmos esse tempo para estudar a palavra de Deus. E nós não devemos esquecer que a palavra discípulo, ela está fortemente ligada à disciplina. E talvez, em parte, esse nosso conhecimento bíblico tão pequeno é a razão porque, em muitos lugares, com altas porcentagens mesmo de cristãos, que acontece? Não há um grande impacto do cristianismo em transformação da sociedade, e trazendo mudanças, porque as pessoas não estão vivendo e praticando a palavra. E outra coisa é quando não se conhece bem todo o conselho de Deus, toda a verdade do Novo Testamento, a igreja, as pessoas se tornam uma presa muito fácil das heresias e falsas doutrinas que estão agora inundando o nosso país. Então essa é a primeira realidade, um conhecimento muito superficial e seletivo da palavra de Deus. A segunda realidade que nós podemos perceber no nosso país é que nós temos no Brasil um analfabetismo e um alfabetismo funcional. Esse fenômeno do analfabetismo, apesar dos grandes esforços dos governos estão realizando, é um fenômeno que está aumentando, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Estima-se que 50% das pessoas do mundo, elas são analfabetas, não são alfabetizadas. Não tanto porque as pessoas não possam ou não saibam ler e escrever, mas porque elas não conseguem ler e escrever. Elas não conseguem, o que elas conseguem fazer, o pouco, está muito limitado em termos daquilo que elas necessitam para sobreviver num contexto moderno, e não que elas sejam realmente pessoas letradas, estudiosas. E outra coisa também que acontece no nosso Brasil é que muitas pessoas de origem indígena, elas já estão em contato com a cultura brasileira, e elas sabem até o idioma em uso no país, sabem um pouco do português, mas o nível de comunicação dessas pessoas no idioma português, por exemplo, somente é adequado para enfrentar aqueles requisitos mínimos que são impostos em relação com os elementos para lidar com a sociedade, e não um conhecimento profundo, apenas aquilo que ela necessita para poder ter contato com a sociedade urbanizada. Mas é um conhecimento que não é suficiente para expor e entender ideias mais profundas e mais abstratas, nesse idioma majoritário, no nosso caso português. Elas não conseguem compreender conceitos mais profundos. Portanto, é essencial que a mensagem de Deus seja exposta para essas pessoas, para os indígenas, na linguagem materna, nós chamamos a linguagem do coração, para que esses conceitos profundos cheguem no interior delas, cheguem no coração. Por isso é necessário, nós estamos fazendo grande esforço para que todas as escrituras estejam disponíveis em todos os idiomas indígenas na língua materna do coração. Então esse fato é importante, analfabetismo e alfabetismo funcional.
O terceiro grande problema da realidade brasileira é que nós temos uma predominância de culturas orais, tanto em zonas urbanas como em zonas rurais, não é só uma coisa das cidades. A maioria das coisas que nós aprendemos no nosso caminhar diário vem através da comunicação via oral e não via escrita. São poucas as pessoas que têm o hábito de ler e ler bastante diariamente. A maior parte daquilo que nós nos comunicamos com as outras pessoas, com a sociedade, aquilo que também nos é comunicado, não vem pela via escrita, vem através da via auditiva, através da via visual, televisão, através de rádios, através de informações que nós vamos colhendo via audiovisual. Então, isso é muito importante, porque, em geral, nós falamos e nós ouvimos muito mais do que nós escrevemos e do que nós lemos. Mesmo na escola, a interação entre os alunos e os professores, ela é muito mais por via oral, por via audiovisual. E os jovens de hoje em dia, eles estão cada dia mais expostos a novas tecnologias, através do telefone celular, através da internet, sistemas de chat, WhatsApp, e cada vez mais está diminuindo o tamanho e até mesmo a extensão daquilo que eles estão escrevendo. As escritas deles é quase que um código, né? Cada vez diminuindo mais a parte escrita. Estão aumentando o tempo de conversar, de falar, de gravar as mensagens, né? Até mesmo a grande distância, a tendência da escrita cada vez mais está diminuindo. Mesmo aqueles que estão vivendo em áreas residenciais, urbanas, eles estão usando cada vez mais meios que inibem a leitura e a escrita e aumenta a quantidade da comunicação falada, e aquilo que nós falamos é aquilo que nós ouvimos. Então, isso é uma realidade. Estima-se que 65% daquilo que nós aprendemos diariamente seja ouvindo. Então, a predominância de culturas orais. A quarta questão da realidade brasileira que nós podemos perceber é um individualismo crescente. E é um dos grandes fenômenos que a globalização está promovendo, é o individualismo, onde cada pessoa tende a focar-se em si mesmo. Então, frente a essa realidade, nós vemos que a mensagem do Evangelho ela é uma mensagem integral. Ela enfoca tanto o indivíduo, mas também enfoca a comunidade, né? A eclésia são chamados para fora, a comunidade da igreja. Então, evidentemente, a palavra de Deus ela enfatiza tanto uma relação pessoal de cada um com Deus, mas também enfatiza a relação entre os seres humanos, entre os filhos de Deus e também entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. E reunir-se regularmente com um grupo para ouvir a palavra de Deus é uma poderosa arma contra o individualismo. Então, esse individualismo crescente é combatido pelo trabalho que nós estamos realizando. Então, frente a toda esta realidade que nós estamos vendo na igreja brasileira, que foi exposta agora, nós vemos que o programa Fé Vem Pelo Ouvir, ele nasce como uma resposta, como uma solução para a necessidade de se conhecer mais a palavra de Deus, não apenas partes, mas um conhecimento completo da palavra de Deus, o plano eterno de Deus e os seus desejos para a humanidade. Como nós estabelecemos anteriormente, estima-se que 65% de todas as mensagens que chegam até nós vêm através da via oral, através daquilo que nós ouvimos e também através daquilo que nós vemos. E baseado numa pesquisa realizada nos Estados Unidos, nós temos alguns dados importantes. Essa situação é interessante porque ela é uma pesquisa feita num dos maiores dos países com maior percentagem de protestantes e também com muitas facilidades de leitura, além de ser um dos países com maior índice de analfabetização. Olha só qual que é a realidade lá na outra América que foi feita essa pesquisa. Somente 15% dos que se declaram cristãos já leram o Novo Testamento. Uau! Só 15%. Então, procurando entender qual o motivo, qual é a razão dos cristãos não lerem a Bíblia, se chegou aos seguintes resultados. Veja bem os resultados da pesquisa que nós obtivemos. 47% dizem que estão muito ocupados, ou seja, não tem tempo para ler a Bíblia. 19% dizem que tem preguiça, pelo menos são honestos, né? Não tem disciplina de estudar e de ler.
15% não consideram que seja importante, não é relevante, não é uma coisa prioritária ler a palavra de Deus. 8% diz que não consideram uma prioridade, não está na lista de coisas importantes a se fazer no dia. 3% diz que lê, mas não entende o que lê. E somente 3% não sabe ler, por isso que não leu. Então, mesmo pessoas sabendo ler, elas têm acesso à Bíblia e não leem. 97%, poucas pessoas leem a palavra de Deus, já leram todo o Novo Testamento. Então, aproximadamente 65% dos adultos que leem a Bíblia nunca leram todo o Novo Testamento. Não sei se você fizer uma pesquisa anônima na sua região, na sua igreja, você talvez vá chegar a números estarrecedores, né? E se isso é uma realidade alarmante em um dos países tradicionalmente mais ligados à palavra de Deus, e a situação do resto dos nossos países também não deve ser melhor, não. Portanto, nós fazemos algumas perguntas baseado nessas pesquisas, né? Qual pergunta que nós podemos chegar? Quem é que precisa da Bíblia? Quem é que precisa ouvir? Quem é que precisa participar do programa A Fé Vem pelo Ouvido, os grupos de audição e ouvir de Mateus até Apocalipse? Já pensou na resposta a essa pergunta? Quem precisa? Será que os membros da igreja precisam ouvir a palavra de Deus? As mulheres? Os homens? Será que os jovens precisam ouvir? As crianças precisam ouvir a palavra de Deus? Será que as pessoas que estão encarceradas, os presos, nos presídios, nas delegacias, precisam ouvir a palavra de Deus? Será que as pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, precisam? Será que os pobres e miseráveis precisam da palavra de Deus? Na verdade, você já sabe a resposta. Todos precisam da palavra de Deus. Cada ser humano, cada um de nós, você e eu. Então, esse programa, ele é para todos nós. Ele é uma realidade para cada um de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Então, frente a esta realidade no Brasil e no mundo, e a necessidade de cada pessoa de poder ouvir a Bíblia no idioma materno, no idioma do seu coração, é que nasce então a resposta, como resposta a essas necessidades, o programa A Fé Vem pelo Ouvir. E é isso que nós vamos aprender no próximo vídeo. O que é, na verdade, esse programa A Fé Vem pelo Ouvir e como ele funciona? Eu aguardo você para o próximo vídeo.